Eu o conheço desde o começo, desde os primeiros dias em que apareceu em Gotham. Eu o vi em ação, falei com ele, apertei a mão dele mais de uma vez. Se ele fosse vários homens diferentes, então eu estaria há anos no emprego errado. Uma coisa é certa. Ele tem sido amigo da cidade inteira. Às vezes, um amigo melhor do que ela merece, na minha opinião. Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham! Estamos aqui começando mais um podcast Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje a gente vai falar da maior exposição sobre o que mais importa. Então, para isso, a gente chamou aqui o curador da exposição de 80 anos do Batman e um dos grandes nomes por trás dos maiores eventos de quadrinhos no Brasil na atualidade, nosso amigo Ivan Costa. Tudo bom, Ivan? Olá, pessoal, tudo bom? Sempre muito legal estar aqui. Também trouxemos o cara que é responsável por grande parte da coleção que está exposta, ele que já veio aqui no podcast Mansão Wayne falar exatamente sobre como é ter uma coleção monstruosa. Ele, Márcio Escoteiro. Tudo bom, Márcio? Tudo bom. Você ainda é o maior colecionador de Batman do Brasil. De altura. Na altura você ainda é. Fica tranquilo. Uma hora aparece um colecionador que tenha 2 metros de altura e ganha. E também trouxemos o cara que é responsável pela cenografia da exposição, dos homens por trás da Case Lúdico, Marcelo Jacou. Tudo bom, Marcelo? Oba, tudo maravilha. Pronunciei correto? É Jacou? É Jackal. Jackal, É. Perfeito. E meu co-apresentador, o cara que foi comigo lá cobrir a exposição um dia antes de abrir, André Panceira. Fala, galera, sejam muito bem-vindos a este programa que está muito especial hoje. Esse que apresentou todo mundo, o cara que, como o Márcio Escoteiro falou, é o maior colecionador do Batman em altura do Brasil, Carlos Vasquez, hoje no TT. Aqui só grandes colecionadores no sentido que for. E você, ouvinte, já foi na exposição Batman 80 anos? Nós do Mansão Wayne vamos levar você e um acompanhante para uma visita guiada por quem entende do assunto. E quem que entende mais do assunto, quem que pode te guiar numa viagem sobre o que mais importa? É óbvio que é o Marcelo Jackal, um dos organizadores e responsável pela cenografia da exposição. Você achou que eu ia falar eu e o André? Tá bom, então vamos lá. Vamos eu e o André acompanhar o Marcelo e você nesse mergulho na trajetória do Homem-Morcego. Mas como que faz para participar disso? Para participar, basta nos enviar uma foto que mostre toda a sua paixão pelo Homem-Morcego. É isso aí. Escolhe ou tira uma foto e manda para mansãowayne@mansãowayne.com.br com o assunto Batman. Ou seja, não tem como errar, o assunto é Batman. E nós vamos, ao lado da equipe da exposição, avaliar as fotos e as duas que forem as mais legais vão ganhar uma manhã batmaníaca que nunca vou esquecer. Então você já pode enviar a foto a partir de hoje ou até o dia 29 de novembro. Serão 2 vencedores que serão anunciados dia 2 de dezembro e poderão levar um acompanhante cada um na visita, que ocorrerá na manhã do dia 7 de dezembro, que é um sábado. Então, já sabe, anota o dia 7 de dezembro na agenda, separa a foto, manda pro mansãowayne@mansãowayne.com.br e a gente se vê lá. É isso aí. E agora vamos de volta pro programa? Bora! Como a gente já falou na introdução, hoje a gente vai tratar sobre a exposição que está rolando lá no Memorial da América Latina, que tá impressionante. O Ivan vai me responder isso melhor, mas é a maior exposição que já rolou do Batman no mundo? Pelo menos no Brasil, com certeza é, né? Olha, eu não tenho registro de outra tão grande assim. Talvez em área tenha exposições maiores. Por exemplo, se você coloca muitos veículos, obrigatoriamente é necessário ter muito espaço, né? Então, se você pega, talvez a exposição até que aconteceu em San Diego esse ano, em metros quadrados, ela tenha sido maior.
mas eu acho que enquanto proposta, enquanto número de itens e variedade de itens expostos, essa talvez seja maior mesmo. Tem umas exposições grandes naquela exposição que tem na própria Warner, né, em Los Angeles, deve ser grande também de espaço, mas de itens e de profundidade de informação, inclusive, que tem lá, acho que deve ser a maior mesmo, né? Queria perguntar pra você, Ivan, pra começar aqui nosso programa, você tá por trás da Comic Con Experience, você foi uma das pessoas que por muito tempo levou a parte dos artistas, da seleção de artistas no FIC, fez agora junto com o resto do pessoal a exposição que teve no MIS. Da onde veio isso? Como que você virou esse cara onipresente nos principais eventos de quadrinhos no Brasil? Da onde vem isso? Onipresente é uma boa mesmo. Tenho que voltar um pouquinho, alguns anos atrás, para explicar essa história. Eu coleciono quadrinhos desde sempre, artes originais já há algumas décadas também. Fiz uma exposição em 2005 aqui em São Paulo, foi minha primeira, foi dentro de um evento na Bienal, no prédio da Bienal. Uma exposição muito pequena mesmo, alguns itens da minha coleção que ficaram ali na rampa da Bienal. Quem conhece o prédio, de um andar para o outro, você tem um acesso por uma rampa. Na ausência de outro espaço, eles me colocaram na rampa, e eu fiz a exposição na rampa. Mas foi muito importante para conhecer algumas pessoas, especificamente o Ivan Reis, que era um dos convidados do evento, o Sidney Guzman, que estava lá também cobrindo o evento, o Jorge, da Comics, e o Cláudio Spoladori, da Spoladori Eventos. Então, dali o Sidney Guzman me apresentou pro pessoal do FIC, que até então era um evento muito, muito com cara de festival europeu, sabe? Com artistas não tão conhecidos, mas muito talentosos, muito importantes, faltava um aspecto mais pop pro FIC naquela época. E eu fui para lá meio que com essa missão. E nessa época eu era executivo de marketing, trabalhava em um monte de empresas e tal, passei por vários setores. E foi assim, 4 edições do FIC, até 2013, de 2007 a 2013. Fiz a minha primeira exposição do Batman em 2009, eu conheci o Escoteiro naquela ocasião. E também foi meu primeiro troféu HQ Mix de melhor exposição, já são 5. E aí eu saí do mercado corporativo para fundar a Chiaroscuro Studios e para começar o projeto do que viria a ser a CCXP. Então, profissionalizei o hobby, por assim dizer, e fiquei desde então tocando esses 2 projetos aí. Parei de fazer exposições de 2013 até 2017, porque eu estava muito absorvido ali pela CCXP e pela própria Chiaroscuro. 2017, eu fiz a primeira exposição lá no Memorial mesmo, que era uma individual do Ivan Reis, que levou ao meu 4º troféu HQ Mix. 2018... Eu lembro disso, era legal essa exposição. Era uma individual, era só sobre o Ivan Reis. E eu assim, faço acesso ao acervo dele, ou meu, né, juntando os dois, tinha tudo que eu precisava. Legal. E fiz aquela exposição ali, e daí em seguida, tem uma história que pouca gente sabe, mas em 2018, meu plano era fazer uma exposição do Superman. Eita! Olha aí. Traindo o movimento. Isso ninguém sabe, pouca gente sabe. Eu ia fazer uma exposição do Superman, já tinha até um projeto pronto, tinha submetido isso à Warner. E aí surgiu o convite do MIS para fazer uma exposição sobre quadrinhos em geral. Não dava para fazer 2 grandes exposições no ano, era loucura. Eu abri mão da exposição do Superman e fui fazer a exposição do MIS, que seria mais importante, né, do ponto de vista mais amplo. E tava incrível aquela exposição. E foi nessa exposição, inclusive, que eu conheci a Casey Lúdico e o Jacó. E a gente formou ali os 4 mosqueteiros ali, o Jacó, a Vanessa Ferreira e a Tássia Moro, do MIS, produtoras do MIS na época. E nós 4 fomos ali o núcleo duro do projeto da exposição Quadrinhos no MIS, da qual o Escoteiro também participou, emprestando um acervo importantíssimo que estava ali na Batcaverna, o acervo sobre DC Comics. A Batcaverna mostrava bem algumas preferências, né? Sim. Pois a gente precisava de uma cenografia para falar de DC Comics e dentro da narrativa da exposição fazia sentido ser a Batcaverna. O Jacó pode contar melhor essas conversas aí, porque a gente precisava colocar esse acervo num único lugar. E como o Batman sabe de tudo sobre o universo de si, nada mais justo, e ele tem uma galeria de troféus dentro da Batcaverna, nada mais justo do que fazer uma Batcaverna para contar essa história.
Eu vou falar uma curiosidade aqui, porque quando o Carlos foi primeiro na exposição do Miz do que eu, e aí quando eu falo assim, porque tem a parte da Marvel e tem a parte do Batman, eu ficava na cabeça assim, mas como assim tem só a parte do Batman e não tem da DC? Aí eu fui na exposição, aí quando eu entrei na parte do Batman, eu fiquei assim, isso aqui tá maravilhoso, faz total sentido isso aqui ser do Batman e não chamar DC, apesar de ser tudo da DC ali, né? Eu achei engraçado quando eu fui algumas vezes, né? Encontrei o Ivan, inclusive, umas 3, 4 vezes lá na exposição. A primeira vez que eu fui, inclusive, foi no dia seguinte do aniversário do Márcio Escoteiro, que foi quando eu conheci o Ivan pessoalmente, e a gente levou também o Márcio Seixas pra visitar a exposição, vocês lembram disso? Foi legal pra caramba. Aí depois eu fui com o André, e depois eu cheguei com um amigo que não manjava de quadrinhos. Tipo, teve mais de um amigo que me pediu pra levar, pra explicar, mas esse me pediu pra ir guiando pela exposição, explicando o que era cada coisa. Porque ele não conhecia de quadrinhos e ele trabalha com comunicação e achou importante. E aí quando ele entrou na parte do Batman, ele ficou maravilhado. Falou, pô, tá animal isso aqui, tô curioso pra ver da Marvel, né? Que agora a Marvel tá com os filmes. Aí ele entrou na da Marvel e falou, ok, acho que quem organizou isso aqui prefere a DC, porque a DC tava gigante, a Marvel tava legal pra caramba também. Mas era uma estrutura monstruosa aquela parte da DC, né? Em nossa defesa, né, Jacó? Tem uma coisa pra contar que é o seguinte. Na exposição do Miz, tudo, na do Batman também, tudo foi aprovado com os detentores dos direitos, né? Então a gente conversou com a Warner, conversou com a Disney aqui no Brasil. No caso da Disney, a gente teve algumas restrições quanto a projeto, né? Eles vieram com alguns pedidos de como que aquele espaço deveria ser. E aí eu vou contar mais um segredo. Aquela área, a concepção original do Jacó foi de uma comic shop gigante. É como se a gente tivesse, o visitante se transformasse no Homem-Formiga. E tudo era gigante dentro daquela área. Então, as lombadas de quadrinhos eram gigantescas. Tinha blisters com action figures dos principais personagens. Gigantes também, em tamanho real. Isso é muito legal. Então, só que a gente recebeu um pedido de que a área fosse transformada em Nova York. Putz, eles já chegaram com a proposta, vai ser Nova York. Tem que ser Nova York, por causa dos filmes, das histórias. O lance foi assim, a gente tinha proposto essa viagem pra pessoa encolher e entrar numa comic shop, ia ter o personagem do Blitter e em cima iam ter os arcos mais importantes daquele personagem. Pra todo fã entender exatamente o caminho que esse personagem passou como se ele estivesse dentro da loja. Aí eles queriam focar na parte dos seriados que estão rolando, das séries. E como as séries se passam em Nova York, eles pediram que transformasse tudo para Nova York. Mas iam dar um presente pra gente, iam dar um Hulk 1 para 1. Chegou umas semanas da estreia, veio um e-mail dizendo assim, o Hulk talvez não venha. Putz! 3, 4 dias antes da estreia, veio um outro e-mail dizendo, acho que o Hulk não virá. E 3 dias antes da estreia disseram, olha, não vai ter o Hulk. E a sala foi toda preparada pro Hulk ficar no meio. Cara, faz muito mais sentido aquela sala agora. Então o que a gente fez? A gente tinha vitrines nas paredes. O Bruno, nosso sócio, pegou todas as vitrines, colocou no meio e a gente tinha uma TV mapeada no fundo. Aí a gente fez a parede inteira ser mapeada, porque senão ia ficar muito fraca a sala. Então, pelo menos a gente conseguiu, assim, em 24 horas, fazer um mapping numa parede inteira para poder dar uma levantada na sala. Nossa, 24 horas para fazer tudo isso foi corrido, hein? Não, foi no pau, porque era tudo ou nada. A Marvel não podia ficar muito abaixo do que a gente queria. Então a gente tentou roubar no jogo, inventar coisas. Chamamos a turma toda para remapear o espaço, compramos projetores e mandamos pau. Tá, nossa, vocês acabaram de explicar para mim por que a da Marvel e a da Disney eram mais esquema galeria mesmo, né? E aí o que acontece com a DC, assim, a DC deu carta branca pra gente, eles aprovaram o projeto ponta a ponta. E a coisa muito legal que o Ivano falou, que é ótimo, assim, o Igor da Warner falou, eu vou sentir orgulho ou eu vou sentir vergonha? E nós dissemos, você vai sentir muito orgulho. Ele falou, então fica à vontade. E quando o Ivan entrou com ele lá, o Ivan perguntou, falou, Igor, você tá sentindo vergonha ou você tá sentindo orgulho? Aí ele falou, muito orgulho. Sensacional. E quando ele entrou na Marvel, ele deve ter sentido mais orgulho ainda, né? De ter dado carta branca pra você. Pô, que espetacular. Até por isso. Até por isso que a sala da Marvel não tem tanto acervo.
que a ideia original da sala era ter esse Hulk grande no meio, então a sala estaria mais preenchida. E aí, quando esse Hulk Escalon para 1 desapareceu do projeto, a sala deu uma murchada, porque ela tinha um ponto focal que era o Hulk, da mesma forma que o computador era um ponto central da Batcaverna, mas ele sumiu, e daí a sala ficou meio miada por causa disso. Apesar do up que o pessoal da Case Lúdico deu na sala, ainda ficou a comparação que já acontece nas bancas, já acontece nos fóruns, já acontece em tudo quanto é lugar, foi para dentro da exposição e foi meio inevitável. Daí ficavam zoando comigo, dizendo que eu gostava mais da DC do que da Marvel, o que é verdade. Então. Não foi esse o motivo da sala. Não foi esse o motivo da sala ficar daquele jeito, foi outro. Eu fico até imaginando, porque toda na concepção de cenografia e tudo mais, vocês já tinham o Hulk ali. No momento que vocês fizeram, sei lá, o 3D e tudo mais, tudo com base naquilo, e chega na hora não ter, né? Deve ter sido, tipo, um Deus nos acuda, tipo, do caramba, né? E aí, eu queria até aproveitar e perguntar pro Marcelo, né? Porque, pô, a Case Lúdico, ela é conhecida, assim, tipo, principalmente, eu acredito que pelo trabalho lá do Castelo Rá-Tim-Bum, pelo menos é o que a maioria das pessoas conhecem, tirando outros trabalhos para grandes marcas e tudo mais, né? Mas eu queria ver contigo, assim, tipo, o que você achou que atrai tanto público que, assim, do Batman, ou como que foi a sua experiência com o Batman para trazer uma imersão tão gigante assim pra exposição? O que você teve que conhecer ou teve que relembrar do personagem pra isso? Na verdade, eu leio Batman desde os 13 anos de idade, então eu coleciono. Eu não deixo de colecionar. Só esses daquela época, até, sei lá, os 18, 20 anos, que era no apartamento da minha mãe e entrou bicho, eu guardava em caixa de papelão. Então eu perdi uma parte grande desse começo das minhas coleções, mas eu tenho minha coleção muito grande. O que eu precisei me especializar, que eu não tinha conhecimento nenhum, era dos artistas e quem estava por trás das histórias. Então, eu tinha como colecionador e fã a história do personagem que eu lia. Mas assim, eu não tinha a história de como ele foi evoluindo, como ele tinha uma relação direta com o que estava acontecendo historicamente, quem eram as grandes figuras por trás. Então, isso eu tive de fazer um outro parênteses, por exemplo, comprar um livro só de Batmóveis. Esse tipo de coisa eu não tinha. Então, a minha loucura pelo personagem era só por ele. Aí agora eu tive que pesquisar o universo em volta dele, da realidade principalmente, né? Teve alguma coisa que mudou muito na sua concepção depois disso? Tipo, a forma como você vê algum personagem, a forma que você representava alguma coisa? A forma como eu vi o Bob Kane, por exemplo, mudou bastante. Isso é foda, né, cara? Você fala, não é possível, cara. Aí, de repente, você conhece o Bill Finger. Eu achava que era um nome que vinha atrás, sabe? Não que, enfim, existem pesos e medidas aí, né? Sobre o que a gente conhece do Batman nesse primeiro momento, né? Mas esse foi o mais importante, assim, porque eu ainda usava o Bob Kane. Depois eu falei, mas, pô, o outro cara é tão... Depois você fala, o outro cara é mais, né? Muda toda a sua visão, né? Até o Jerry Robbins, né? Com a coisa do Coringa. Sim. Essa história toda da criação do Batman é muito estranha, né? Tem muita coisa inexplicada até hoje, né? Total. E como o André comentou também da exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, desse tipo de exposição, vocês fizeram pra coisa da Red Bull também, sabe? Mas principalmente do Rá-Tim-Bum, eu lembro de ver muita gente que nunca vai em exposição, que nunca viria me falar sobre exposição, vi falar que queria ir, que tinha ido 2 vezes, a do quadrinho no Miss também, gente que às vezes nem gostava de quadrinho, não ia em exposições, falando que tinha ido, que tinha adorado, vinha falar comigo, né, fã de Batman, os caras vêm falar. Cara, o que você acha que atrai tanto um público civil, por assim dizer, que a gente fala que é o nerd e o civil, né, mas um público que normalmente não iria em exposições e vai nessas? Que fatores você acha que trazem essa galera? Tem muitos assuntos aí, né? A gente se especializou em atingir várias gamas, várias camadas de público. Você tem um público que desconhece o assunto, mas quer vivenciar um lugar, quer experimentar coisas, quer interagir com algo, quer se sentir envolvido, totalmente imersivo. Então, para esse público a gente também tem que pensar e, ao mesmo tempo, a gente tem que seguir uma gama de pessoas até aquele cara que é o fã hardcore. Então, por exemplo, se você tem filho e quer divertir, se você e o seu filho fossem no Castelo Rá-Tim-Bum, sem saber nada, vocês iam se divertir. Vocês iam achar que foi um passeio interessante. A mesma coisa no Batman.
Se você fosse um cara que viu o castelo, cresceu com o castelo e é apaixonado, você ia olhar pro gato, o gato ia falar com você ia descobrir que tem um livro na biblioteca que você ia puxar, ele ia conversar com você. Então, a gente foi experimentando coisas e pensando principalmente no que a gente gostaria de estar fazendo ou conhecendo lá dentro. Obviamente, assistindo os 99 episódios, mais o especial de Natal, anotando, dando print screen em todos. Então, a gente montou um arsenal aqui de informações em que cada ambiente que a gente fosse criar, a gente sabia exatamente as coisas que aconteceram com esse ambiente em todos os programas. E aí descobria algumas pérolas e essas pérolas nos guiavam para deixar os easter eggs, fazer as tecnologias. E é o mesmo processo que a gente fez com o Batman, assim. Eu tenho que saber muito de Batman para trocar uma ideia legal com o Márcio, para falar de igual para igual é difícil, mas falar numa altura legal com o Ivan sobre esse personagem que nós vamos desenvolver numa história juntos, né? Claro, não deixa de ser um grande roteiro sobre o personagem, né? Com certeza. Até porque a gente indo até a exposição, dá pra perceber que foi contada uma história. Você tem um storytelling ali de tudo que tá acontecendo. E isso, pra mim, é o mais fantástico. Exato. A exposição ela tem uma narrativa. E isso faz parte da experiência. Tanto as exposições, como o Jacó falou, quanto a outras coisas que eu tô envolvido, a própria CCXP, ela chama Comic Con Experience. Então, é tudo uma questão realmente de criar uma experiência para o visitante. E no caso específico da exposição do Batman, ela tem uma linha narrativa que não é... que se as pessoas pararem para pensar um minutinho, elas pegam. Que é o visitante, ele entra na Mansão Wayne, ele recebe um chamado, ele vai para a Batcaverna, ele se prepara com carro, equipamento, uniforme, encontra o Robin, encontra o comissário Gordon para entender qual que é a treta, aí ele vai para o Asilo Arkham, atravessa o Asilo Arkham inteiro, descobre-se que alguns vilões não estão lá, aí ele encontra a Selina no apartamento dela, encontra a área da Harley e tem o confronto final com o Coringa. E o Batman em si, ele só é visto na última sala. Até então, o Batman não aparece. Você tem elementos dele, você tem representações dele, mas não tem ele. O Batman mesmo tá só lá no final, e aquela última sala funciona, de certa forma, como um espelho. O visitante se vê, finalmente, como o Batman só lá no final. É muito bom, né? Aqui tem muita gente que defende que o Batman mais legal é o Batman das sombras, é o Batman que não aparece, mas tudo que tá acontecendo foi influenciado por ele, né? E é isso que vocês fizeram, né? Ele aparece no final, você fala assim, aqui o Batman. Eu acho que é interessante também, porque é toda essa parte da história contada, e aí você revelar, tipo, o principal no final. Isso daí, tipo, é storytelling puro, eu acho isso muito da hora. Não, e a gente tá trabalhando com gente que, como nós, lê muito quadrinho. E a gente não pode esquecer que um dos pés do quadrinho para ele se sustentar é roteiro. Então, a gente como consumidor de roteiro, a gente tem que proporcionar um roteiro para esse cara que é fã de quadrinho, né? Muito bom, muito bom. E agora, daqui a pouco a gente vai voltar para esse negócio do roteiro, dos easter eggs, mas eu queria perguntar uma coisa pro Márcio, que tá quietinho ali, discreto, mas eu sei que assim, você como colecionador deve ter um ciúme gigantesco da sua coleção e um monte de itens dele, alguns dos mais valiosos, dos que você mais gosta, acabaram indo lá para a exposição, tanto agora quanto lá na do Miss, né? Teve algum item que o Ivan pediu, que o pessoal pediu, que você falou assim, não, esse eu não tiro daqui porque é meu e eu tenho medo dele sair daqui? Não, teve uma coisa que eles estavam com medo de levar, que eles queriam que eu fosse levar para São Paulo e botasse na estante, que eram 2 estátuas de porcelana japonesas do Batman e do Robin. Que eles viram as estátuas e ficaram assim, olha, tudo bem, você vai ter que vir aqui, você bota na estante e a gente fecha. Foi bobagem. Isso não foi. Essa não foi. Entendeu? Todo medo que eles tiveram que não foi. Tá até colocado aí num lugar até pra te dizer, até perigoso até. Tá bem perto de vários bonecos que podem cair em cima da estátua. Meu Deus, que medo. Pra você ver onde tá. Porque tá uma bagunça, eu não podia arrumar nada ainda. Capaz que ficasse mais protegido lá, né? O que não foi, tá tudo ainda pra arrumar. Não tive tempo de arrumar ainda. Como que foi? Vocês chegaram lá e foram abrindo e fuçando e colocando tudo por meio, até ir achando os itens mais interessantes. A coisa foi a seguinte, a gente já tinha conversado, o Ivan já tinha falado comigo já no passado, foi o seguinte, a gente tá pensando em fazer uma exposição do Batman. Eu falei, pô, que legal, tô nessa. Aí a gente ficava lá, aqui em casa, aí o Ivan veio aqui em casa, aí ficava olhando pra coisa, ficava assim, Miss. Aí olhava pra outra coisa, 80 anos. Miss.
80 anos. Eu tô vendo a pilha de 80 anos crescendo. Eu falei, meu Deus do céu, que vai levar um monte de coisa. Daqui a pouco vai ser o Louvre. Agora a gente fez tudo por videoconferência. Mais prático. A gente pegava o Ivan e o Jacó na casa do Ivan, eu aqui em casa, pegava todas as coisas, limpava basicamente tudo e ia mostrando. E eles ficam assim, aí gostavam, adoravam, isso vai. Aí a gente ficava pegando as coisas e botava, não, isso aí não, isso é muito... Isso aí não é muito legal. Aí eu dividia pra cá, botava pra cá, aí eu comecei a arrumar essas coisas. Aí chegamos a um número X de coisas. Aí eu deixei guardado num canto, basicamente todas as coisas num lugar só. Falei, esse lugar não vou mexer, não vou mexer enquanto eles não fazem nada. Aí ficamos vendo o que ia entrar, o que ia entrar, o que ia entrar, o que ia entrar, o que ia entrar. E aí, quando a gente viu, quando eu comecei a ver, eu falei, tem muita coisa. Aí eu fiquei super feliz, porque foi muita coisa, entendeu? E foi espetacular. As coisas que são filé. Eu botei o filé pra vocês verem aí em São Paulo. Pô, muito legal. E tá, realmente é o filé, porque só vi coisa incrível. Aquele jornal lá do Morcego Negro, por exemplo, eu acho que foi o que eu fiquei mais maluco do que eu vi lá. Eu nunca tinha visto isso. Tinha ouvido falar só. Aquilo tá sensacional demais. É muito bom. A gente está até falando de conhecimentos. Eu fui conhecer o Ivan por intermédio do Sidney Guzman. Sim. Que já era meu amigo já, porque a gente publicava coisas na Abril. Eu ajudava algumas matérias na Abril com o Sidney. E às vezes eu fazia alguma coisa com o Sidney. Aí eu fui conhecer o Ivan, não conhecia. Fui para Belo Horizonte para ver a exposição. Fotografei a exposição toda. Nem o Ivan tinha a exposição toda fotografei tudo. Caramba. Dá pra fazer um livro agora da exposição de 70 anos, 10 anos depois. Ele botou na internet, tá na internet. Todas as fotos estão na internet. Todo os 70 anos tá na internet, aí foto de tudo. Que legal, depois Obrigado de novo, Márcio. Salvou a memória da exposição. Né, não? E deixa eu aproveitar e perguntar também pra vocês, não sei daí se o Ivan ou se o Marcelo, ou se de repente o próprio Márcio pode responder, né, de como que foi a escolha dos personagens de destaque, né? Porque eu pergunto isso porque teve alguns personagens que, assim, eu fiquei muito surpreso de ter algum certo destaque, tipo o Sinal, o Vagalume, Batwing e até mesmo o Ventríloco. E aquele Ventríloco tava sensacional, assim. Eu falei, se aquele Ventríloco aparece na minha frente, eu corro. Porque eu tenho medo do Ventríloco. Eu revelei aqui agora, mas que é uma verdade. Mas como que foi essa escolha, assim, desses personagens? Nossa, o Vagalume eu fiquei maluco quando eu vi. Eu falei, mano, tem o espaço do Vagalume. Como assim? Né? A escolha dos personagens, falando, vocês citaram duas áreas, né, da Batfamília e de Arkham. Sim. Na Batfamília, a gente quis cobrir todo mundo que foi importante, assim, destacadamente importante, ou que teve alguma história, ou mesmo no caso do Sinal, que é um personagem mais recente, mas que, poxa, bem dizer, tá na banca, né? Pô, o Batwing, cara, tinha uma área do Batwing. Tinha, a gente fala do Batwing, a gente não fala de Gotham Girl, por exemplo, mas a gente falou de vários personagens, da Spoiler, com todas as versões dela, né? Sim. Todo mundo com que ela já virou todos os Robins. Então, pra gente era importante contar a história inteira e tem a ver com esse ponto que o Jacó levantou, da exposição em camadas. Porque tem pessoas que vão entrar na exposição porque ouviu falar que é um passeio divertido. E ponto. Então tudo que ela encontrar ali dentro vai ser legal, vai ser bacana, nossa, não sabia que existia isso, não sabia que existia aquilo, e vai sair feliz. E tem pessoas como vocês, por exemplo, que vão na exposição e falam, caramba, tinha o Vagalume. E o nosso papel é surpreender todo mundo que está nesse amplo espectro, daqueles que foram porque ouviram dizer que é legal, e aqueles que foram, às vezes, vindo de longe, porque tinham uma expectativa grande de encontrar um desenho original do Bob Kane. E que se não vissem isso não iam ficar satisfeitos. Então é um desafio grande, e aí a escolha dos personagens passa por isso, porque a ideia da exposição é mostrar quem compõe esse amplo universo do Batman, e aí a gente vai mostrando todo mundo mesmo, até a Batvaca. A Batvaca... Nossa. Cara, eu quero um demais. pelúcio daquele, cara. A Batvaca... Olha, a Batvaca é o item que o Ivan mais gosta.
É demais, cara. É verdade, é o item que eu mais gosto. Eu fiz questão que tinha. Foi ponto pacífico, o Jacó lembra, que tinha que entrar o Bate-Vaca ali de qualquer jeito. Não conseguiu convencer pra ter o celeiro da Mansão Wayne também, com a Bate-Vaca lá, bonitinho. É que não tinha acervo pra tanto. Tem uma coisa interessante pra falar que eu lembrei agora do Jacó. Que o Jacó me pediu e ele não queria emprestar, não. Que foi meu Ace, meu Baticão. Putz, tá legal demais. Exatamente. Na verdade, tem 3 figuras que pra gente é muito importante, porque ficam no imaginário e às vezes se concluem, às vezes não se concluem. A Bate-Vaca é uma coisa interessante, surgiu com o Damian, então até por isso que ela tá lá com ele. A outra é o Ace, que a gente tem esse outro elemento que, para quem conhece o Batman, viu que em algum momento ele apareceu, ou quem acha que não existe cão, não existe animal lá dentro, o Ace era importante colocar lá. E o Bat-Meat, para mostrar que às vezes é uma alucinação, às vezes é um personagem que existe mesmo. Então tem gente que acredita e tem gente que acha que isso aqui é o Batman que tá começando a alucinar. Mas o Bat-Meat tinha que estar na exposição de qualquer forma. Então esses 3 personagens que são um pouco fora, eles tinham que estar até para dar uma questionada, eles existem mesmo ou não, né? Sim, é legal. E o Bat-Mite, né, que ele já teve umas traduções malucas, né? Ele já foi o Duende Morcego, o Batmirim. O Batmirim eu acho que é o nome mais engraçado. Mas realmente, é um personagem que tá lá no imaginário do Batman e representa todo o lado bizarro, né? Toda a parte que os anos 90 tentaram barrer pra baixo do tapete e agora estão voltando com tudo, né? Pois é, porque ele aparece lá atrás nos quadrinhos, depois ele aparece com força no desenho animado. Sim, foi onde eu conheci. Pois é, foi onde eu conheci também. Aí depois ele retorna como uma alucinação com o Grant Morrison. Mas ele teve três encarnações, né? Então não dava para simplesmente ignorar. E numa exposição retrospectiva como essa, o Bat-Mite tinha que estar presente de qualquer jeito. Inclusive, aquela pelúcia foi uma epopeia, porque o escoteiro tem, mas eu queria tirar da caixa, porque não dava para colocar na caixa inteira, aí eu tive que encomendar, aí não chegava, aí eu encomendei de novo. Resumindo, eu tenho 2 agora. Um tá na exposição, um tá aqui em casa. Sensacional. Muito bom, muito bom. Inclusive, quando você tirou a foto e colocou no Facebook, eu falei, onde você comprou isso que eu quero uma dessa? Não, isso foi engraçado. Quando eu vi que tava aberto, eu falei, graças a Deus, o meu tá fechado. O dele tá aberto. Desvalorizar o boneco, né? O meu tá fechadinho. Eu entrei numa noia de pelúcias, porque saiu aquela linha do DC Pets, Super Pets. Sim. Então eu já tinha a Bate-Vaca, daí em função da exposição, eu acabei pegando o Bat-Mite, que não é dessa série, é de outra. E depois, dentro dessa série, ainda tem, que tá na exposição, as 2 hienas da Harley. Sim, legal demais. Aqui em casa eu tenho o ursinho do Bane. o Osoito. O Ossito, ele tá aqui, mas tem o Ossito, tá aqui em casa, e tenho também o coelho da família Shazam. O Hop, não é Hop? É Hop, é isso aí. E eu ainda não pedi, mas eu vou pegar o gatinho da Supergirl e o Crypto, e tem um Ace também. Só que esse Ace, por algum motivo, ficou raro pra caramba. Você não encontra ele por menos de $100 e tantos. Caramba. Tem o papagaio borracha? O papagaio eu não vi ainda, mas, cara, toda vez que eu entro na Amazon e eu vejo um desses, eu inevitavelmente acabo pegando. Muito bom, muito O mais engraçado é que o meu Ace, eu comprei a Nova York Comic Con com o Franco, na banca dele. Aí o Franco chegou na hora e assinou. Ah, olha só. Ele assinou pra mim, ele chegou na banca, tinha na banca dele, ele tava vendendo. Eu cheguei, comprei com ele foi, assinou. Tô com o meu Ace dado pelo Franco. Que legal. É legal quando tem esse negócio. Tipo, por exemplo, eu acho muito legal que a Bate-Vaca que tá lá de pelúcia é a versão do gibi do Tiny Titans, né? Que é onde ela foi criada mesmo. O Grant Morrison que incorporou depois. E é aquele visualzinho. Exato. E essa série de DC Super Pets são todos com esse design do Franco. Muito legal, muito legal. E deixa eu perguntar, a gente tá falando dos animais e dos personagens que estavam lá, e tem muitos que estão em umas áreas interativas, que você aperta botão, que você interage, tem áreas inteiras que são interativas. Como que foi a decisão de que ia ser interativo, o que não ia ser, onde ia estar a informação? Como que foi isso? Isso acho que o Marcelo, principalmente, que é parte da cenografia, deve saber bem, né? Olha, na verdade aí foi pensando mesmo que daria possibilidades, né? Então a gente viu, por exemplo, a questão do mapa de Gotham. O mapa de Gotham é muito emblemático, né? Porque na cabeça de quem gosta, a Gotham existe, né?
Então, em cima disso e da informação de que as áreas são homenagens a pessoas que foram importantes pro personagem, né? Então, se você for ver, todos os grandes criadores estão ali homenageados de alguma forma. Então, você junta a informação que o mapa é uma coisa importante e que essas pessoas são homenageadas no mapa, a gente achou, pô, ali é uma bruta oportunidade de fazer uma interatividade com tecnologia e, ao mesmo tempo, passar uma informação que é muito importante. Então, foi em cima disso. A gente estudava as áreas onde tinha algo que a gente podia explorar. Se desse samba, por exemplo, os personagens falarem com você no botão. Pô, a gente falou, isso vai levar para um outro patamar a exposição. Aí ir atrás dos textos, aprovar com a Warner, achar quem são os dubladores oficiais. Nossa, ainda tem isso, né? Passar para eles, gravar com cada um deles, depois passar a gravação para a Warner já feita, junto com um biozinho de cada um desses dubladores, para eles aprovarem que a gente pudesse usar. Então é um longo caminho, mas assim, a gente não economizou esforços para fazer tudo que a gente queria de mais legal rolar. E eu vou te dizer que 95% rolou. Sensacional. Tem um aspecto dessa interação por áudio que faz parte dessa narrativa da primeira pessoa a qual eu me referi antes. Todas as falas foram tiradas de histórias em quadrinhos, todas. E elas são sempre do personagem falando de si mesmo, ou dele falando com o Batman, ou sobre o Batman e a relação dele com o Batman. Então não é assim, alguém falando uma bobagem qualquer. Isso daí reforça essa questão da experiência de primeira pessoa e de que o visitante é o Batman. A cada interação, é o personagem falando com o Homem-Morcego. E então a exposição ela acaba sendo um enorme quebra-cabeças, porque você tem, que não é nem quebra-cabeças, é um cubo de Rubik mesmo, porque são um monte de peças que precisam ser encaixadas cada uma na sua devida posição para dar o efeito desejado. Isso dá um mega trabalho para fazer. E tem uma coisa legal das falas, por exemplo, cada personagem tem de 5 a 10 falas. Então, você vai apertando, você vai andando, as falas que você recebeu e tá processando no seu cérebro, de quem é cada personagem, o que recado ele deixou para você, a pessoa que tá atrás de você, a outra, vão ter uma outra experiência, vão ter outras falas. Então, dá uma sensação de que ela realmente é uma relação íntima, porque você vai ouvir o outro cara do seu lado apertando e não é a mesma coisa que aquele personagem falou pra você. Muito bom, muito bom. E você falou que tinha 95%, isso quer dizer que teve coisa que ficou faltando. Vocês podem falar alguma coisa que não rolou, se foi veto da Warner? A Warner sempre foi muito legal, porque toda vez que ela vetava alguma coisa, ela explicava o porquê. Vou te falar que eu trabalho com exposição há bastante tempo, e isso é uma coisa muito rara. Então a Warner tem esse cuidado de analisar o nosso projeto, que nós fizemos todos juntos, olhar com carinho e devolver as devolutivas deles, elas vinham sempre com explicações muito claras, assim, olha, poxa, vocês podiam mudar o R do Robin aqui, porque a gente acha que nesse momento ela tá igual a do outro, como ele evoluiu nesse outro momento, vocês podem mudar? Claro, ele ficou mais tempo com essa, por isso que a gente deixou, mas legal o seu apontamento, vamos atender o que vocês estão pedindo. Então, ela foi muito generosa em todos os momentos. Algumas coisas que ela pediu, por exemplo, como ia lançar agora o Coringa, a gente tinha alguns bonecos do Heath Ledger lá no espaço do Coringa, ela pediu que tirasse por um momento, enquanto está trabalhando o filme, e que daqui a pouco a gente poderia entrar com ele na exposição. Então, são coisas muito... outro ponto que ela pediu e ao mesmo tempo ela não negou que a gente usasse. Falou, olha, melhor agora não, pode depois voltar. Então, foram poucas coisas que eles interferiram e de forma muito educada e muito gentil conosco. Pô, que legal. Então, primeiro que a exposição vai evoluir, vai trazer coisas novas, né? Como esse Heath Ledger que você falou. E a Warner, pelo jeito, o pessoal que tava lá, tava curtindo a parada, né? Tava envolvida. E eu acho que nem precisa perguntar. Eu tinha uma pergunta aqui que eu acho que nem precisa mais fazer depois do que você me explicou. Tem um elemento do Batman que é muito forte no Brasil, com uma piada, que é aquele Batman Feira da Fruta. Vocês chegaram a pensar em alguma coisa disso? Ou já vetaram, já falaram, não, a Warner nem fudendo que vai deixar isso aqui? Então, é o tipo de material não canônico que a Warner não permitiria que entrasse. Ali dentro da exposição só tem material oficial, a exceção, no caso de acervo, a exceção de ilustrações feitas como commissions ou coisas do gênero. Isso eles não se opuseram em nenhum momento. Eles só pediam para ver que arte que é essa. Tem, por exemplo, ali uma arte do Jefferson Costa, que é do Mr. Freeze.
Eles só perguntaram, que arte é essa? Mostramos, beleza, pode usar, vai em frente. Porque a preocupação deles é não ter alguma coisa que seja... Já que a gente está falando de coisas não canônicas, não daria para colocar o segredo do morcego do Laerte na exposição, entendeu? Pô, muito importante. Todo mundo quer saber qual é o segredo do morcego. Sacanagem não poder colocar. Então, não deu para pôr, porque não é uma coisa canônica. Na verdade, eles não iam deixar nem coisas canônicas como o bate-pênis do Damned, né? Então... Então, não dava para ir além. Para ser uma exposição oficial, e isso é fundamental ali, inclusive um diferencial, é uma exposição oficial, é uma exposição licenciada. Inclusive, na entrevista lá no programa do Bial, teve uma pergunta que não foi ao ar, que foi justamente essa. Ele virou para mim e falou assim, muito bem, vocês fizeram lá uma exposição do Batman... Mas o Batman tem um dono. O dono tá sabendo disso que vocês fizeram? E a resposta foi na lata. É uma exposição, sim, é uma exposição oficial, que integra a comemoração dos 80 anos no mundo inteiro. Tudo foi aprovado pela Warner e nada aconteceria sem o aval deles. Então, esse tipo de... Colocar alguma coisa de Batman Feira da Fruta, cara, seria hilário, mas... Seria um tiro no pé, né? Impossível. Não, eles simplesmente iam falar assim, você está louco? Então capaz não ia dar pra até a confiança, né, depois dessa. Não é de fato. E o que eles ficaram positivamente surpresos com a gente foi o nível de conhecimento que a gente tinha ao propor coisas e de pedidos de coisas que a gente fazia. Vou dar um exemplo. Teve num dado momento que eu falei, não existem imagens no Style Guide da Warner do Sinal. Então eu quero usar a capa da revista, né, do Sinal, que inclusive tinha acabado de sair no Brasil pela Panini na época. A resposta deles foi assim, não, mas tem imagens do Sinal no guide. Eu falei, não, Sinal é este personagem, não tô falando do Bat-Sinal. Ah, ok, desculpa. Porque era uma informação tão nova para eles que não tinha sido incorporada ainda pela área de licenciamento da Warner. Olha aí. Então, entendeu? A gente estava sempre no limite da informação. A gente, as nossas propostas de imagens, de coisas, de elementos, era sempre muito além do que eles estavam acostumados a oferecer ou melhor, do que eles estavam acostumados a receber como pedido. E quando a gente esmiuçava aquele Style Guide, o Jacó cansou de fazer isso. Quando a gente não encontrava alguma coisa que a gente precisava, por exemplo, precisava de uma imagem legal do Azrael, a gente dizia, que tudo era aprovado com eles. A gente falava, olha, preciso de uma imagem do Azrael, não existe no Style Guide, queremos usar esta capa da revista Azrael, número tal, que nós já temos a imagem em alta, não vamos dar dor de cabeça para vocês. Aí a resposta era, ok, pode usar. Pô, que legal. Foi uma relação de confiança total, né? E é uma relação de confiança que ela foi construída, porque o relacionamento com a Warner Brasil, ela vem de longa data, né? E também tem o relacionamento da Chiaroscuro com a DC Comics também. Né? Então a gente com isso conseguiu criar post oficial da exposição pelo Ivan Reis, criar um monte de coisas novas, diferentes, que não tem referência em lugar nenhum. Tem gente que pergunta pra gente assim, essa exposição ela estava onde? Ela veio de onde? Eu falo, amigo, ela foi criada, concebida, produzida do zero aqui. Não tem nada que veio da Warner Estados Unidos. Zero. Tudo veio de criação nossa, de acervo brasileiro, né, do escoteiro, meu. E os caras se impressionam também com isso. Falam, cara, mas fizeram tudo isso, não encheram o nosso saco? Sim, nós não enchemos o seu saco. Nossa, demais, o que eles devem ter adorado, né? Nossa, até a arte brasileira lá da época da Ebal e tudo. Muito impressionante, muito impressionante. Tem uma história interessante que o Ivan me mandou uma mensagem pra mim e botou assim: você sabe de quem é esse desenho? Aí eu botou o desenho do espantalho na minha frente. Meu Deus, e agora? Eu parei e comecei a olhar o desenho. Falei, bom, como é que eu vou saber que espantalho é esse? Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu falei, pega um instante. Aí pesquisei, aí pum, eu peguei, aí vi quem era, que era o Kelly Jones. Aí eu fui tudo Kelly Jones, eu pulei pro Kelly Jones, já pulei pra revista, já peguei a revista, era Batman número tal, Ivan, Batman número tal, passei pra ele. Foi assim, tinha que fazer assim. Às vezes ele mandava pra mim uma coisa, vê que é isso aqui. Eu já ia correndo, ver o que era,
mandava pra ele já poder aprovar. Pra ele poder já mandar lá pra pessoal já saber revista tal, número tal, artista tal. Isso aconteceu várias vezes, né, escoteiro? E o próprio Carlos ajudou nisso, né? Você ajudou quando a gente tava com aquela dúvida da origem daquela arte do Hugo Strange. É verdade. Foi legal pra caramba. A gente ficou pesquisando. Você mandou uma imagem e falou, Carlos, sabe de onde que é isso? Aí tava lá, caçando. Até que a gente achou ao mesmo tempo, né? Que era do Arquivos Secretos, do Who's Who, acho que era. Era do Who's Who, é isso aí, do Who's Who. Uma das reedições do Who's Who tinha aquela imagem do Paul Gulacy. Muito bom, que foi usado no fim das contas na parte do Hugo Strange, que é uma imagem legal pra caramba, né? E bem icônica do personagem. Sim, é animal essa parte. E revela aquele grande desejo dele de se transformar no Batman, né? Exato. O Batman. Sua psique é quase uma obsessão pra mim. Uma curiosidade que eu tenho, né, é que eu queria saber como que vocês chegaram no momento na hora da concepção. Isso eu falo de todos os ambientes, mas mais especificamente da parte da Mansão Wayne e da Batcaverna. Por quê? Porque, assim, no decorrer de todos esses anos do Batman, a gente se deparou com várias mansões Wayne, várias Batcavernas. No que vocês se inspiraram para fazer do jeito que vocês fizeram? Foi uma grande colcha de retalhos. A gente foi separando imagens de várias épocas, de vários artistas diferentes, e aí na pasta tava lá, Mansão Wayne de fulano, de ciclano, de beltrano, com as datas no final, assim, dos arquivos. E aí a gente foi montando pranchas e estudando, olha, essa janela é muito boa, essa cadeira é demais, essa mesa é incrível, esse sofá aparece 4 vezes. Então a gente foi estudando e falando, cara, por exemplo, o sofá apareceu 4 vezes até a gente ter feito a reunião, porque depois ele apareceu mais umas outras 4 em outras revistas. Eu falei, que demais. Falamos, o sofá é um Chesterfield, porque ele é muito referência. Depois, quando a gente pegou uma imagem da série de Gotham, óbvio que o sofá era um Chesterfield, porque ele já apareceu 8 vezes em quadrinhos, desde o início que a Mansão Wayne existe até hoje. Então, aí a gente vai também fazendo outras conexões com o que tá rolando por aí. Então, para montar o espaço, as referências eram várias e a gente tentava pegar uma abrangência desde o início daquele personagem, daquele espaço, até hoje. E uma outra coisa, que era o segundo parâmetro para a gente pensar no todo, era como a gente tem uma experiência onde você entra no espaço e fala, uau, estou no tal. E você, depois, quando você olha para o acervo, você consegue ter uma experiência de olhar para aquele item com carinho, com cuidado, sem ter coisa, atrapalhando a sua experiência com aquele item, com o outro item. E eles entrando de verdade numa memorabilia dessa sala, dessa caverna, desse espaço X. Então, o trabalho muito forte que a gente teve, isso todo mundo junto, foi como é que a gente faz a viagem ser uma e quando o cara quer entrar na outra viagem, que é a viagem do objeto, ele não ser atrapalhado, não ser interrompido. Então, e eu acho que isso também faz parte do sucesso dessa exposição. E é muito interessante isso porque são muitos elementos e é bastante coisa que tem, né, por ali. E aí ter o cuidado da pessoa chegar, olhar e não ficar com o olhar perdido, não ficar, deslumbrado vai ficar, porque não tem como não ficar deslumbrado ali, né? Mas você atingir os pontos de atenção ali das pessoas, isso eu acho muito fantástico, vocês fizeram isso muito bem, de uma forma muito legal. E até aproveitar e perguntar, né, tem algum easter egg que tem aí no evento que vocês estão reparando aí das pessoas que estão visitando que as pessoas estão vendo mais, outros pouquíssimas pessoas repararam? Como que vocês estão vendo essa parte? Teve alguma coisa que ninguém viu? Olha, eu tenho uma foto de um local que eu acho que ninguém tirou foto. Eu guardei essa foto que eu falei, acho que ninguém vai tirar foto disso. Eu falei, um dia eu vou mostrar essa foto. Quero ver se alguém tem essa foto guardada. Não quer adiantar pra gente? Vou adiantar. Fica do lado do sofá, que tem os objetos do lado do sofá. Ali onde tem o telefone e tudo mais? Onde fica o telefone. Tem uma mesinha entre a poltrona, o sofá, tem uma mesinha com 2 objetos. Que eu não tô lembrando qual é de cabeça agora. Eu tirei a foto e falei, eu tenho certeza que ninguém vai parar pra tirar a foto, deixa 2 objetos aqui. Eu vou guardar essa foto. Nossa, agora eu vou ter que ir de novo pra ver o que é isso. Agora você vai ter que ver. O interessante é que quando eu tive esses dias aí em São Paulo, foi maravilhoso demais. Olhar o olhar das pessoas quando elas entravam. Maravilhadas, né? É o olhar de uma pessoa, de um adulto virando criança, entendeu? Da criança de 3 anos ao velho de 80 anos.
tendo a mesma idade, então mexeu muito comigo. Isso Márcio, mexeu muito comigo. vou te contar que eu acho que eu lembro que objeto que é esse, viu? A gente passou o dia inteiro aí, né, no dia que abriu para os jornalistas. Eu vou ver se eu vou te falar e você me fala se eu acertei, pode ser? Era uma estátua de uma coruja? É essa mesmo. E do lado tem um objeto assim que é tipo eu não sei se é um tucano, não sei o que é de cabeça, que a foto tá guardada. Mas eu cheguei e falei, essa foto, eu sei que ninguém vai tirar essa foto de ângulo, desse ângulo aqui, ninguém vai tirar essa foto. Do ângulo que eu cheguei. Eu falei, essa eu vou tirar, essa eu vou guardar, essa vai ficar nas preciosidades. Eu tô lembrando da coruja porque eu lembro que a gente sentou e ficou falando lá, ficou se questionando se era alguma referência à Corte das Corujas. É isso mesmo ou uma coincidência? Acertou! Aê! Pronto. Tem algum outro que ninguém pegou ainda? Falar que ninguém pegou é difícil, né? Que vocês não viram não ninguém pegando, todo mundo. né? Mas, por exemplo, vocês devem ter visto, mas assim, o Ivan falou, temos que deixar os relógios todos da mansão Wayne no horário que Thomas e Marta morreram. Sim. Então vocês pegaram essa, né? Isso quando a gente foi, teve a visita guiada que vocês fizeram no começo, não deu nem tempo verdade. da gente ver que vocês já contaram pra gente. A gente entregou alguns easter eggs, né? A gente não aguentou. Muito eu bom, tinha cara, falado, cuidado. eu tinha que botar lá 10h48. Aí, botou 10h48 lá, mas o outro relógio ficava se mexendo. O que fica perto da porta. Sim. É o oficial, realmente é o oficial. Eu imagino o tanto de gente que deve ter ido e falou assim, meio-dia a gente tem que ir embora. E não, mas são 10h48 ainda, tá tranquilo. Tem uma coisa que é um easter egg pra quem conhece e que eu sempre tenho um prazer especial em ver quem reconhece, porque é quem lê quadrinho mesmo, tal. Que é logo ali na mansão que tem a máscara do xamã. Puta, tá demais isso, cara. Então é um negócio que pra muita gente, tipo, tem uma máscara africana aqui, ok. Mas pra quem conhece quadrinhos, eu já vi vários falar, puta, a máscara do xamã. Né? E é o tipo de coisa que tem ali na exposição e que as pessoas que sabe, geram esses gatilhos de lembrança na cabeça das pessoas. Né? O uniforme do Thomas Wayne da Batcaverna. Demais. Sim. Tem também um easter egg que é muito bom. Na verdade, todo mundo vê ele, mas poucas sabem o que é aquilo. A gente tem na sala da Arlequina umas notas de $1 adesivadas no chão. Sim. Porque a gente lembrou de uma fala pra Vicky Vale com o Coringa no filme do Tim Burton, o primeiro, de 89, em que a Vicky Vale pega o Coringa e fala, mas o que você quer? Afinal, o que você quer? E ele fala, eu quero o meu rosto na nota de $1. Olha aí vocês fazendo os desejos do Coringa. Foi demais isso. A gente até tinha colocado a cara do ator ali, né? Mas aí ia ter problema de direito autoral, a gente acabou botando uma ilustração. É uma das coisas, por exemplo, que a Warner pediu pra gente. Tirar o rosto do Jack Nicholson, porque isso pode dar problema, pode causar uma ação, enfim. Porque se é uma foto dele que a gente tem como acervo, é uma coisa, mas colocar o rosto dele no cenário criar é uma outra produto, coisa, né? Exatamente. Então, a gente só mudou o rosto para uma ilustração legal, inclusive que a gente gostava muito, mas a mensagem para quem lembra do filme, para quem viu antes de ir para a exposição, ou vai ver depois de ver a exposição, a pessoa, depois que ela falar isso, pode se lembrar que tinha um monte de nota de $1 no espaço da Arlequina, né? Muito bom. Outro lugar que tem muito spoiler, muito easter egg, na verdade, no Covil do Coringa. Ali tem elementos de um monte de histórias, roupas penduradas na parede, de histórias específicas, um monte de elementos, especificamente da Piada Mortal, que é a principal referência daquela sala, né? Do ha-ha-ha na parede, ao elefante cor-de-rosa, ao palhaço que ri. Todas as falas do Coringa ali naquela sala são da Piada Mortal. Pô, tem a roupa do capuz vermelho lá, tá demais aquilo. Tem a roupa do capuz vermelho, tem tudo. E do lado da roupa do capuz vermelho, tem uma sacolinha que você não dá muito pra ela, assim, que tá escrito Trick or Treat. Mas, na verdade, ela é uma réplica de uma das primeiras aparições do Coringa no seriado de 66. E que ele aparece com essa sacolinha. A gente deu um print e falou, cara, nós vamos fazer essa sacolinha que nós vamos remeter a 66. Pô, que demais isso. Muito bom. E vocês falaram que não tinha a Feira da Fruta, mas quando a gente foi, tem lá uma espécie de penteadeira lá do Coringa, que tem um lico em cima. Que a gente fez até um vídeo, falou, sabe o que é isso, minha filha? Isso aqui é um lico. Muito bom.
A loucura é a saída de emergência. Você só precisa sair e fechar as portas com todas aquelas coisas horríveis que aconteceram e trancá-las para sempre. Eu queria só uma última pergunta, e aí eu não sei como que vocês vão poder responder isso, né? Porque como que vocês chegaram para fazer no Memorial da América Latina? Vocês chegaram a ver outras opções, assim, como que caiu ali para ser feito o evento? O Memorial, ele tem algumas vantagens, e aí é uma questão até mercadológica mesmo, da exposição enquanto produto. Uhum. É um local de fácil acesso, então você tem um metrô ali do lado, Estação Barra Funda, tem a Marginal Tietê, que também está muito próximo, o terminal rodoviário da Barra Funda, que está ali do lado. Ele tem amplos espaços abertos, que daria para fazer uma loja externa, que é uma extensão da exposição. A loja, uma vez que a exposição é uma visita a várias áreas de Gotham, a loja é a gift shop de Gotham City, né? E ela dentro, as vitrines, os displays, eles são prédios, né? E você tem os produtos no topo dos prédios, tal. Então faz parte da experiência. E ali também, já que eu tô falando da loja, tem também um trabalho enorme de curadoria que continua. Porque a gente fica o tempo inteiro pensando em produto novo, o que vai ter de diferente. As estampas que as pessoas encontram ali na loja, você não encontra na Riachuelo, não encontra na Renner, não encontra em outro lugar. Porque são ilustrações que ou a gente mesmo criou, ou então elas estão no que eu brinco que é a Deep Web do Style Guide da Warner. São coisas que as pessoas, esses grandes franqueadores, não pensam muito em usar aquilo ali. A gente fez uma camiseta que foi lançada recentemente, que é do logo do Cavaleiro das Trevas. É aquele logo redondo, meio com ângulos retos, sabe? A gente fez uma camiseta com o logo do Batman de 66. É muito fácil encontrar camiseta com elipse, com o logo com elipse. Isso é super comum. Agora, com o logo de 66, você não acha? É difícil. O pessoal não presta atenção nisso, né? Nas diferenças sutis. Não presta, e pega assim uma imagem de Style Guide do Coringa pulando, e é isso aí. Cara, isso para um fã não faz muito sentido. Agora, a gente pegar o Coringa naquela cena, com ha-ha-ha no fundo, da piada mortal, aquilo faz sentido. Você tá falando disso, é engraçado, né? Como para fã faz diferença. Às vezes quando tem na C&A, na Renner, quando eles licenciam, a gente consegue perceber quando o cara que fez o design daquilo conhece os personagens e quando ele simplesmente pegou e foi montando, né? Pois é, a curadoria da loja, cara, ela não para. Não, e tem um item que é demais. A gente achou umas imagens que são os personagens de 66 que se desdobram em pantones. É sensacional aquilo, a gente nunca tinha visto nada daquilo. Aquilo ficou bonito. Aquilo já estava assim no Style Guide? Uhum. Caramba, pô, é lindo demais. Foi um dos itens que eu fiquei mais admirado ali na lojinha no final. Aquilo não existe, nunca foi usado. Aquilo ali tá no Style Guide daquele jeito, e aquilo nunca foi usado. Nossa, cara, era coisa de designer de vocês, alguma coisa. Cara, tava pronto. A gente só remodelou para encaixar no formato do produto. Sim, claro. Mas é um negócio que a gente fez do zero. E a gente vive. Tem um diretor de criação que trabalha com a gente, né, nos itens da loja. Eu falo com ele todo dia, porque a gente pensa em produto novo todo dia. Então, se você for na loja num final de semana e voltar dali 1 ou 2, cara, vai encontrar produto novo. A gente troca o sortimento da loja o tempo inteiro. Pins novos, canecas novas, camisetas novas, outros produtos, carrinho de controle remoto, livro de colorir, quadrinhos. Tem coisa lá na loja o tempo inteiro chegando ali, o tempo inteiro mesmo. Isso faz parte da experiência, né, no final das contas. Muito bom, e é uma das grandes vantagens de trabalhar em parceria com a Warner, né, de não ser simplesmente uma exposição de acervo. Exato. Não, e tinha também duas coisas que eram muito legais, assim. A gente começou a ver umas imagens que a gente não sabia onde usar, não sabia como usar em produto ou alguma coisa, mas elas eram muito legais. Então a gente acabou fazendo a parede de lambe-lambe do final da exposição até a loja, toda com essas imagens que a gente adorava e falava, nós temos que usar essas imagens de qualquer jeito. Então ali ficou sensacional. Tudo aquilo é Style Guide? Tudo aquilo é Style Guide, mas é um Style Guide meio perdido, meio solto, sabe? Então a gente juntou todos que a gente gostou mais e jogou pra lá. E tem um outro raciocínio também que foi muito legal, que no Style Guide tem muitas imagens que são de cidades, são fotos de alguns lugares de algumas cidades, e que tem grafites do Batman, do Coringa,
nessa cidade, feito com stencil. Então a gente acabou pegando essas imagens que eram urbanas mesmo e jogamos lá pro fundo para a praça de alimentação, para meio que ambientar como se fosse uma cidade mesmo. E esses personagens estão grafitados nessas cidades. Porra, muito Quase legal. como trazer o beco do Batman de verdade para dentro do espaço, só que ser realmente o beco do Batman, né? Muito bom, muito bom. Pô, então... e tudo isso deu para fazer porque a gente está num espaço como o Memorial da América Latina, voltando à pergunta original. Ali a gente tem uma flexibilidade, inclusive, para colocar 3 veículos ali na frente, né? Então, além da exposição, o que a gente criou, no final das contas, é um parque do Batman, porque você tem a exposição, tem uma loja oficial, tem uma praça de alimentação, tem uma fachada gigante, onde tem 3 veículos. 89, 66 e o carro do Coringa, né? Não, e tem um parênteses aí, a gente também criou o Batsense, que é um espaço onde todo mundo que tem alguma necessidade, quase todas as necessidades especiais, a gente atende ali, de baixa visão até visão 0. Então é mais uma experiência para um público específico que a gente também queria atender. Muito legal, pô. E é o que o Ivan falou, né? Virou um parque temático do Batman, inclusive até porque tem muita coisa interativa, então acabam sendo atrações mesmo, né? Então, porra, que legal, cara. Eu posso falar uma coisa, foi a coisa mais emocionante da minha vida, foi eu ter visto um cego que tinha perdido a visão há 20 anos atrás. Ele foi na exposição, ele viu a exposição do jeito dele, ele falava, vi você no Fantástico, vi o Ivan, vi tudo. Eu falei, poxa, você vive mais que a gente então, né? Ele, poxa, eu adorava Batman quando podia enxergar. Aí eu mostrei pra ele as coisas e ele começou a ver e enxergar com os olhos dele as coisas. E entrou num Batmóvel de 66 e gritou, eu sou o Batman. Aí eu caí em lágrimas. Eu caí em lágrimas completamente, já sei de perto. Porque eu comecei a chorar. Demais, é um cuidado gigantesco. Porque foi uma coisa... Foi lindo, entendeu? O cego ali naquela hora se sensibilizou completamente. Foi uma experiência pra mim inesquecível. Que demais. A gente tem alguns ouvintes que já comentaram, como a gente é um formato de áudio, né? Então a gente tem alguns ouvintes que são deficientes visuais e eles comentam disso, né? É uma outra forma de trazer experiência que muitas vezes o pessoal esquece, né? Que muita gente gosta do Batman e não pode consumir quadrinhos, mas hoje em dia, felizmente, existem outras formas, até os próprios filmes, as estátuas, né? E o próprio podcast e essa exposição que teve um cuidado todo especial. Então eu queria agradecer vocês, já estamos tomando aqui 1h10 de gravação, queria agradecer vocês por terem topado esse programa especial sobre a exposição, agradecer pela exposição que está espetacular. Tá muito bom. E pedir para cada um fazer uma última chamada para as pessoas que estão ouvindo e ainda não foram, ou até para quem ouviu, para quem já foi e quer ir de novo. O que vocês falariam para essas pessoas e também, se puderem, já dar os horários e tudo da exposição para maiores detalhes. Bom, a exposição, ela está no Memorial da América Latina, ela fica até 15 de dezembro. A gente tem horários, a exposição é com dia e horário marcado. Os ingressos ficam à venda em batman80expo.com.br. De terça a sexta, ela está aberta do meio-dia às 9 da noite, aos sábados, domingos e feriados, das 10 às 9 da noite. E a gente sempre tem coisas novas acontecendo. Recentemente a gente teve o Batman Day, e a gente fez um corujão, a exposição ficou aberta a madrugada toda, os cosplayers nesse corujão entravam gratuitamente. A gente fez uma brincadeira lá, que durante o corujão a exposição havia sido invadida pela Corte das Corujas. Então, todos os monitores estavam fantasiados de membros da Corte das Corujas. Que legal. Que sinistro, né? Então, sabe, a gente tem um monte de cartas na manga e elas vão sendo colocadas na mesa aí ao longo desse período todo da exposição, na loja, na forma de produtos, dentro da exposição, inclusive na forma de acervo, mas com atividades paralelas que a gente vai fazendo, outras surpresas. E para que quem já foi queira voltar, porque vale a pena, tem muita coisa para ver. Vocês que já viram a exposição, mal dá para ver, mal dá para aproveitar tudo, né, em 1 hora e pouco. Vale a pena voltar para ver mais e para ver com mais detalhe. E para quem não foi ainda, fica a dica, vindo para São Paulo, a gente tem a CCXP agora no começo de dezembro, a exposição vai estar aberta nesse período para aproveitar a experiência de estar dentro de Batman 80 Exposição.
Muito bom, e é do lado do metrô, né? Então, pra quem vier pra São Paulo, é metrô Barra Funda, vai a pé, não anda nem uma quadra direita. Isso, é muito, muito perto. Não é nem 5 minutos, é impressionante. Muito bom. Marcelo, quer falar alguma coisa sobre a exposição pro pessoal que ouviu, além dessa... O Ivan já foi bem completo, né? Mas vamos lá. O Ivan já falou tudo, mas tem uma coisa que é muito legal, assim. A exposição, ela foi pensada para 8 meses a 88 anos. Então, ela abrange qualquer tipo de público, porque a gente se preocupou muito com isso. Assim, o cara que manja muito, o cara que não manja nada, o cara que leu tal período, ele vai encontrar aquele período lá dentro. O cara que gosta muito de um artista vai encontrar esse artista lá dentro. Então, a gente acredita no poder dessa experiência, assim, que a gente teve um cuidado de colocar o cenário, que é a imersão, o acervo e a informação bem equilibrados, para você ter, assim, um equilíbrio lá dentro de forças que o que você quiser ver, você vai ser bem atendido. Ou se você quiser ver as 3 coisas juntas, também vai ser bem atendido. Muito bom, muito bom. E você, escoteiro? O que você falaria pro pessoal que tem que ir ver sua coleção ali? Não, eu tenho que ver tudo. Minha coleção é só uma parte, é só uma coisa, é só um item. É completo, é interativo, é demais, entendeu? E eu só posso dizer a você que tenho que agradecer ao Ivan, por ser esse amigo que ele é, por me dar essa oportunidade, pro Jacó, que foi ótima as nossas conversas que a gente teve na época que a gente estava escolhendo as peças. Agradecer ao Márcio Seixas também, que foi um amigo também muito legal também. A Megan Fischer, que foi a diretora dos desenhos de Animators, né? Que eles fizeram a parte toda de dublagem. Que legal. E que todo mundo vá em São Paulo para ver a exposição e não perca. Muito bom, valeu então, muito obrigado a todos. E é isso, vão lá visitar, eu ainda vou várias vezes, a gente até tá com umas ideias malucas aí que a gente, se tudo der certo, a gente conta mais pra frente. E muito obrigado, galera, fiquem atentos aí que a gente tá sempre compartilhando nas redes sociais do Mansão Wayne tudo sobre essa exposição. E André, quem quiser acompanhar o Mansão Wayne nas redes sociais, para ficar sabendo do que a gente posta, para ficar sabendo das novidades da exposição, vai aonde? Vocês acessam o Mansão Wayne Podcast, www.facebook.com/Mansão Wayne Podcast, que tem muitos posts todos os dias lá sobre o Batman e seu universo. Tem também o nosso Twitter, que é o @mansão_Wayne. Pode ir lá mandar mensagem pra gente. E o nosso Instagram, que é o @mansãowayne.com.br, que leva o nome do nosso site, né não, Carlos? É isso aí, mansãowayne.com.br é o quartel-general, é o portal da Mansão Wayne. Lá você encontra todos os nossos podcasts, vídeos, inclusive tem um vídeo muito legal que a gente fez da exposição, que eu vou te falar que é o vídeo que eu mais gostei que a gente produziu até hoje. E tem colunas, tem artigos, tem coisa pra caramba, então acessa lá que você que gosta de Batman não vai se arrepender. Então é isso, agradecer novamente os convidados. Agradecer você que está nos ouvindo e até o próximo podcast. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.